Hoje eu quero falar com vocês sobre o instrumento que esses homens tiveram em comum. Esses homens, esses 16 heróis que estão na galeria lá em Hebreus, só se tornaram heróis, só conquistaram esse título, porque todos eles tiveram algo em comum. Uma ferramenta muito importante do que eu estou falando: a fé. Gente, eu não fiz uma pesquisa no Dr. Google para afirmar aquilo que eu vou dizer hoje. A fé é hoje a palavra mais popular que existe no mundo. Hoje a palavra fé é a palavra que está mais em evidência, a palavra que está mais em alta. Para ser direto, a palavra fé hoje é a palavra mais comercializada, é a palavra mais rentável. É como eu disse, a palavra que está na moda. A gente vê a palavra fé hoje estampada em camiseta, chaveiro, acessório, adesivo de carro, tapete, canequinha, garrafinha de água, que mais? Caderno, borracha, lápis. De tanto que a palavra fé, ela é uma palavra hoje rentável. Foi-se o tempo que expressar fé era algo cafona. Foi-se o tempo que quem dizia que tinha fé era apedrejado na rua. Hoje está na moda a gente andar com as nossas camisetas e dizer, estampado no peito, que nós temos. Na verdade não é nenhum erro nisso, em usar camiseta. Cartão de crédito sim, amém? Mas não há nenhum erro em vestir camiseta, boné. Não é isso que eu estou falando. Eu também tenho camiseta, eu também acho muito bonito. A questão que eu quero abordar com vocês é: será que a gente sabe o que é fé? Será que a gente sabe verdadeiramente o significado da palavra que a gente coloca no nosso boné, na nossa camiseta, o significado da palavra fé? Será que a gente realmente vive pela fé? Então hoje o tema é 6 verdades irrevogáveis sobre a fé. Eu quero trazer com vocês hoje 6 verdades inegáveis sobre a fé. E a primeira verdade sobre fé que eu quero abordar com vocês é que fé não é pensamento positivo. Fé não é sorte. Fé não é acreditar em alguma coisa. Sabe que eu posso acreditar em várias coisas? Isso não quer dizer que eu tenha fé. Pelo menos não na fé verdadeira. Pelo menos não na fé salvífica. Vamos lá. Tem muita gente que confunde fé e pensamento positivo. Pensamento positivo é bacana, gente? Bacana. Ter pensamento positivo é saudável, é legal? Legal, saudável. Se a gente não tiver pensamento positivo, a gente vai se tornar uma pessoa pessimista. Sim ou não? Agora, a gente não pode confundir pensamento positivo com fé, porque são coisas totalmente distintas. O que é um pensamento positivo? Uma atitude otimista. É uma atitude que a gente tem que tudo vai dar certo, que a gente vai conseguir. Pensamento positivo são coisas que dependem de nós, são coisas que dependem de você. Aquilo que você consegue, aquilo que você pode fazer. Pensamento positivo são metas que a gente traça e a gente consegue ter esperança que aquilo vai se cumprir. Por exemplo, a gente ouve muito isso: eu tenho fé que neste ano eu vou ser promovido. Eu tenho fé que em 2019 eu vou emagrecer 30 quilos. Não, isso não é fé, gente. Você tem pensamento positivo que você vai emagrecer. Você tem pensamento positivo que você vai ser promovido, que você vai casar esse ano. São esperanças, sim ou não? Pensamento positivo. Emagrecer, eu tenho fé que eu vou emagrecer. Não, eu tenho pensamento positivo que eu consigo, que se eu traçar uma meta, eu consigo conquistar meu objetivo. Pensamento positivo. Fé também não é sorte. Quantas vezes a gente vê pessoas jogando na Mega Sena e falando o quê? Eu estou indo fazer uma fezinha. Não, jogar na Mega Sena não é contar com a fé, é contar com a sorte. Mesma coisa, final de campeonato ou final de Copa do Mundo. Quantas pessoas ficam na frente da sua TV torcendo por seu time, fazendo correntes de orações, vibrações positivas, fazendo figas nos dedos e declarando: eu tenho fé que o Brasil vai vencer a Copa do Mundo. Irmãos, isso não é fé. Isso é contar com a sorte. Fé também está longe de ser acreditar em algo. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que acredita em si próprio. E não que esteja errado acreditar em si mesmo. A gente tem que acreditar. Porém, acreditar em si próprio, acreditar nas suas habilidades, acreditar no seu potencial, acreditar no diploma que você tem, isso não é ter fé, isso chama-se autoconfiança.
Isso chama autoestima elevada. Em alguns casos, isso chama-se soberba em demasia. Então, fé, gente, não é sorte. Fé não é pensamento positivo. Fé é um mistério no reino de Deus. É um atributo divino que Deus deu ao homem. A fé é uma das coisas mais extraordinárias e inexplicáveis que existe no mundo. Extraordinárias, porque a fé é uma capacitação que Deus nos deu para a gente ser o que a gente jamais seria, ter o que jamais teríamos e chegar aonde nós jamais chegaríamos se não fosse por ela. E inexplicáveis pelo simples fato que se a fé fosse explicável, não se chamaria fé, se chamaria ciência. Então, se você quiser viver pela fé, você vai ter que aprender a crer mesmo sem entender, porque as coisas de Deus são inexplicáveis. Segunda verdade sobre a fé é que a fé tem dois sentidos básicos. A fé, ela tem dois estágios. O primeiro estágio da fé é o estágio natural. Repita comigo, natural. O primeiro estágio da fé é acreditar. Repita comigo, acreditar. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele... Gente, repara nos detalhes do versículo. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Aqui o autor não está falando que aquele que é amigo íntimo de Deus. É necessário que a gente venha ter o primeiro estágio da fé, o estágio natural de acreditar em Deus, para a gente se aproximar. Porque o autor está dizendo, como é que você vai se aproximar de uma pessoa que você não acredita que ela existe? Então é necessário, para que a gente se aproxime de Deus, crer que Ele existe. Agora, só acreditar em Deus é necessário? Só acreditar em Deus é necessário para ter uma fé eficaz? Só acreditar em Deus é necessário para ter um relacionamento de intimidade? Não! Porque acreditar em Deus todo mundo acredita. Irmãos, até o diabo acredita. São poucos os ateus que não acreditam. Poucos à toa. Para corrigir. Todo mundo acredita em Deus. Então fé não é só acreditar em Deus. Porque qualquer pessoa que você perguntar na rua, você acredita em Deus? Ela vai dizer, eu acredito. Primeiro estágio da fé é fé natural, acreditar, ok. Mas nós temos agora que elevar o nosso nível. O segundo estágio da fé agora é a fé sobrenatural, a confiança e a certeza. É quando agora eu não apenas creio em Deus, mas agora eu elevo o meu nível de intimidade com Deus e eu passo agora a ter confiança que Deus está na minha vida, certeza que Deus está na minha vida. É onde Hebreus vai dizer, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha que interessante, a fé não se move por aquilo que eu quero, a fé se move por aquilo que eu acredito. Pastora, está confuso, qual é a diferença entre acreditar e a diferença entre confiar? Embora essas palavras sejam parecidas, na prática elas são muito diferentes. Eu vou contar aqui uma história que todo mundo já deve ter ouvido, essa história muito conhecida. A história de um equilibrista muito famoso. E aí ele vai em plena praça pública fazer uma apresentação e ele atravessa de um prédio ao outro em cima de uma corda. E ele começa ali a andar em cima de uma corda, as pessoas que estão embaixo começam a olhar e falam, uau, que tremendo isso, o cara é tremendo, profissional. Ele vai, atravessa, ele volta, ele põe uma venda nos olhos, ele vai, ele volta, ele pega uma bicicleta e ele anda sobre aquela corda de um prédio ao outro. E ele começa a ser alvoroçado, aplaudido. Então ele desce, ele chega numa senhora e fala assim, você acredita que eu consigo fazer tudo isso de novo? E ela diz, claro que eu acredito, acabei de ver. Você tem muito potencial. Você acredita que eu posso fazer isso tudo de novo? Com uma bicicleta e ainda levar uma pessoa na minha garupa? E ela fala, claro que eu acredito, você é profissional, acabei de ver. Ele fala, então monta na minha garupa. Ela dá um passo para trás e fala, não, aí não. Mas por quê? Porque eu acredito que você pode, mas eu não confio em você. Tá vendo a diferença entre acreditar e confiar?
Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós agimos assim com Deus. Nós declaramos a nossa fé, nós cantamos louvores que falam sobre fé, andamos com nossas camisetas, no nosso peito estampado a palavra fé. Porém, quando os embates chegam, as adversidades chegam, os problemas chegam, nós retrocedemos e voltamos para trás. E no auge do problema, nós já não declaramos mais aquela fé que nós declarávamos antes. No meio do problema, no meio da adversidade, a mão na hora do louvor já não levanta como antes. Estou mentindo, gente? E aí nós somos esmagados, nós somos diminuídos pelos inimigos da fé, que é o medo, a ansiedade e a dúvida. Terceira verdade sobre a fé é que fé e confissão, elas andam juntas. Marcos 11:20 diz assim: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo que disser lhe será feito. A terceira verdade da fé é que a fé tem que andar junto com a confissão. Fé e palavra tem que estar alinhadas. Esse episódio que nós acabamos de ler, ele narra um momento em que Jesus, andando com seus discípulos, Jesus agora vai dar uma aula, irmãos, ao vivo, na prática de teologia. Ai, que tremendo. Como Jesus é lindo. E não perdia a oportunidade para ensinar os seus discípulos. Andando com seus discípulos, ele avista uma figueira. E ele vai na figueira e vê que a figueira não tinha fruto, porque não era época de dar figo. Jesus então lança uma palavra sobre a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia vai dizer que imediatamente a figueira seca, da raiz até as suas folhas. Muita gente não entende por que Jesus amaldiçoou uma figueira se não era a época dela dar figo. Gente, Jesus estava usando essa figueira para dar uma lição para os discípulos. Ele queria ensinar algo muito além do que comer ou não comer fruto da figueira. Jesus usou a realidade daquela figueira para ilustrar, para ensinar os seus discípulos sobre a importância do poder da palavra e como ela pode mudar o ambiente. É uma aula que Jesus está dando. Diante disso, no outro dia, eles passam novamente por aquele lugar e Pedro observa a figueira seca e Pedro vai dizer: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então Jesus vai aproveitar novamente para dar mais uma lição de princípios para eles sobre reino. E Jesus disse o seguinte, versículo 22: Tende fé em... O que é ter fé em Deus, gente? É somente acreditar? É ter confiança. Quando Jesus fala para Pedro, tende fé em Deus, Jesus está dizendo 3 verdades. Primeiro, gente, tenha fé, tenha confiança na pessoa de Deus. Estreite o teu relacionamento, se aproxime mais de Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheça quem é Deus, os seus atributos, a sua qualidade, o que Ele pensa, o que Ele sente. Depois Jesus está dizendo o seguinte: tenha fé em Deus, tenha confiança no seu poder, creia que para Ele nada é impossível, creia que a possibilidade é tua, mas as impossibilidades pertencem a Ele. Creia nas promessas de Deus, naquilo que Ele tem programado para a tua vida. Ou seja, o fundamento tem que estar em Deus. Aí Jesus continua. Aí ele diz aqui no versículo 23, porque em verdade eu vos digo. Jesus agora está fazendo uma afirmação. Toda vez que Jesus usa a palavra em verdade, é uma afirmação. E em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte. O que significa monte, gente? Monte significa obstáculos, impedimentos, algo que é intransponível. Todos nós estamos rodeados de montes e montanhas todos os dias. Os montes são representados através de um diagnóstico.
Os montes estão representados através de um problema conjugal, de um problema familiar, de um problema financeiro. E Jesus continua dizendo: qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-no no mar, e não duvidar no seu coração. Aqui entra o princípio, mas crer, primeiro crer, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser será. Jesus aqui está ensinando a fazer uso do poder da palavra. Mas a palavra só tem efeito, entenda isso daqui, a palavra só tem efeito primeiro se eu confiar em Deus. Em outras palavras, não adianta a gente liberar uma palavra positiva, não adianta a gente liberar uma palavra se antes a gente não tiver fé em Deus, porque isso vai ser apenas um discurso vazio. É por isso que tem muita gente na igreja que vem constantemente na igreja e nada se move do lugar. Por quê? Porque muitas vezes se tornou apenas um hábito de fazer vãs repetições. Muitas pessoas vêm na igreja e não conseguem mudar nada na sua vida, porque se tornou apenas um exercício de oratória, se tornou apenas um discurso de palavras positivas. Ela repete apenas porque ela aprendeu a repetir, mas a essência da sua fé não está fundamentada em Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Liberar a palavra positiva no culto, sem a fé antes estar fundamentada em Deus, isso chama-se determinismo. E nós não determinamos nada, a última palavra é dele. Glória a Deus. Aí Jesus então disse: tende fé em Deus, porque se alguém disser a este monte, lança-te no mar, não duvidar no teu coração e crer que tudo o que ele disser lhe será feito. Em outras palavras, Jesus está nos ensinando que só é possível mover as montanhas, os montes das nossas vidas, pelo poder da fé e da palavra proferida. Fé e palavra proferida tem que andar junta, tem que andar alinhadas. Entenda uma coisa, gente: nenhuma palavra cai em território neutro. Nenhuma palavra que sai dos nossos lábios cai em terreno neutro, ou serve para edificação, ou serve para destruição. A mesma palavra que tem poder para mover montanhas é a mesma palavra que tem poder para cegar figueiras. Pode ser que até hoje você não tenha movido um monte do lugar, mas você já tenha secado muitas figueiras pelo caminho. Essa palavra tem que ser de reflexão para o teu coração. A mesma palavra Jesus está dizendo no mesmo contexto de Marcos. A mesma palavra que tem poder para mover montanha, a mesma palavra que tem poder para secar figueira. Aí sabe o que Deus me ministrou no meu coração hoje? Às vezes essas figueiras representam a nossa família. Às vezes essas figueiras representam os nossos filhos, a nossa casa, os nossos irmãos, o nosso casamento, relacionamentos que foram destruídos, relacionamentos que se murcharam, relacionamentos que se secaram, desde a raiz até as folhas, por causa da nossa boca, por causa das nossas próprias declarações. É muito comum você só ouvir pregador pregando sobre a fé e a palavra que tem poder para mover montanhas. Eu nunca assisti uma pregação que fala do poder da palavra para secar figueira. No mesmo contexto, gente, Jesus amaldiçoa num dia, ela seca, no outro dia ele vai dar uma lição, que a palavra pode mover um monte do lugar. Jesus não amaldiçoou a figueira, como eu disse, simplesmente porque não tinha fruto, ou para dar uma de super-herói, porque eu tenho poder. Jesus estava ensinando os discípulos que a nossa boca tem poder para edificar, como também tem poder para matar, que a nossa palavra tem poder para mover os montes, mas também para secar as figueiras. Cuidado! Às vezes nós declaramos que temos fé, cantamos que temos fé, pregamos para todo mundo que temos fé, mas dentro da nossa casa a palavra está incongruente com a fé que nós carregamos no peito. Dentro de casa a nossa palavra está sendo apenas para cegar as figueiras. Quem é a figueira que está do teu lado? Teu filho que você todo dia fala: você não tem mais jeito, eu não acredito mais em você. Mas aí a gente vem no culto com a camiseta do fé.
resolve o impossível dentro de casa. Eu não te amo mais, o nosso casamento acabou, não tem mais jeito. No outro dia vestimos a roupa de crente. Fé, é fé no carro, é fé do adesivo, é fé no chinelo, é fé na caneca da academia, na garrafinha de academia. Aí chegamos de novo pro irmão: não tem mais jeito, eu nunca vou te perdoar. Fé e confissão tem que andar alinhados. Assim como eu preguei de Jabes, a oração tem que estar alinhada com a palavra de Deus. A motivação que a gente ora tem que estar alinhado com a palavra de Deus. A fé que a gente declara tem que estar alinhado com aquilo que a gente fala. É por isso que os montes não saem do lugar, porque nós não estamos gastando energia para remover os montes, nós estamos gastando energia para secar as figueiras. Então fica uma palavra hoje de reflexão, porque Deus falou muito comigo hoje nisso. Cuidado com aquilo que você tem declarado. Porque tem muita gente que vem na igreja, faz campanha, canta louvor de fé e se frustra e acha que a culpa é de Deus. Não. Crer no coração e disser, e aquilo que você diz será feito. Quarta verdade sobre fé é que a fé é o instrumento mais poderoso do mundo, mas ela perde para uma coisa. Vou repetir: a fé é o instrumento mais poderoso do universo, mas ela perde para uma coisa. Alguém sabe me dizer? A vontade absoluta de Deus. Repita comigo: a vontade absoluta de Deus. Agora preste bem atenção, porque é aqui que mora a confusão. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, discernem a fé apenas como uma moeda de troca. Para muitas pessoas, infelizmente, a fé é uma alavanca que move a mão de Deus para onde eu determinar. E aí que eu quero fazer você pensar, isso é tão incongruente, isso chega a ser até uma prepotência nossa, porque por muitas vezes eu pensei isso, como se Deus fosse um Deus imóvel, parado, e a tua fé é a alavanca, a tua fé é o combustível, é a tua fé que vai mover a mão de Deus. Ou seja, se você não tem fé, Deus fica imóvel. Deixa eu te falar uma coisa, nós não podemos nos esquecer, Deus tem vontades próprias. Deus tem vontades próprias, Deus tem propósitos próprios. Jeremias 29:11, ele disse: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, não de mal. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Gente, Deus tem propósitos. Gente, Deus tem vontades próprias. A fé é o instrumento mais poderoso do mundo. Nós temos que viver pela fé. Porém, ela perde para a vontade soberana e absoluta de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que aquilo, gente, o que é vontade absoluta de Deus é aquilo que independe da minha fé para acontecer ou não. É aquilo que não depende de mim. Que prepotência achar que tudo que acontece na minha vida é porque depende de mim. Tem coisas que não dependem de você. Tem coisa que não depende da sua fé. Um exemplo, apóstolo Paulo, a Bíblia diz que veio um espinho sobre a carne dele, e por 3 vezes o apóstolo Paulo clama com fé: Deus, livra-me esse espinho da minha carne. E Deus no trono diz: não, a minha graça te basta, Paulo. Paulo não foi curado porque não teve fé? Não, Paulo não foi curado porque existia um propósito eterno, existia uma vontade absoluta que Deus já tinha para a vida de Paulo. Nós não podemos esquecer isso. E por que é tão importante a gente discutir sobre esse assunto? Porque tem muita gente que faz certinho até o ponto 3 que eu preguei, e quando as suas expectativas não são atendidas, se frustra, se revolta, se decepciona, retrocede, sai da igreja, fica rebelde. Quanta gente se encontra na rua: abandonei a fé porque eu coloquei expectativa, porque eu orei e Deus não fez, Deus não atendeu a minha fé, porque Deus tem propósitos próprios, vontades próprias.
A grande verdade é que a gente quer ter fé para viver milagre, mas a gente não quer ter fé para cumprir princípios. Quando eu condiciono a minha fé apenas para transformar o que é externo e não para tratar o que é interno, a minha fé se torna tendenciosa e utilitária. Quando eu uso a minha fé somente para tratar aquilo que é externo, os montes da minha vida, mas eu não uso essa mesma fé para tratar aquilo que é interno, a minha fé é uma fé tendenciosa, a minha fé é uma fé utilitária. Gente, a fé não pode ser um mecanismo de manipulação a Deus, a fé não pode ser um mecanismo de barganha com Deus. Hebreus 10:38 disse: o justo viverá pela fé. E viver pela fé não é necessariamente apalpar o que o meu coração deseja, mas acima de tudo obter um bom testemunho através da crença absoluta que eu tenho em Deus. O maior benefício da fé não é trazer o que eu quero. O maior benefício da fé é eu dar um bom testemunho acerca daquilo que eu falo. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, porque eu estou indo contrário a tudo aquilo que foi pregado a vida inteira. A gente nunca escuta um sermão: tenha fé para moldar o teu caráter, safado. Tenha fé para você deixar de ser mão de vaca. Tenha fé para perdoar. Tenha fé para ser mais humilde. A fé para comprar casa, a fé do carro novo, a fé não sei do que. É fé para tudo quanto é coisa do lado de fora, nunca do lado de dentro. O que adianta ter fé para mover montanha do lado de fora e o monte do orgulho continuar intacto dentro do peito? O que adianta ter fé para mover lá do lado de fora e o monte da prostituição continuar inabalável dentro do peito? Quanta gente arrotando fé lá fora, fazendo milagre lá fora, dentro do peito prostituto, dentro do peito orgulhoso. Não é esse o princípio do reino. A fé não é apenas para mover as circunstâncias. O maior benefício da fé, irmãos, é para moldar o nosso caráter. É aqui dentro. Sabe que foi muito conflitante para mim fazer um esboço desse. Mas eu agradeço a Deus, porque eu passei a semana inteira orando a Deus e meditando nessa palavra. E eu agradeço a Deus, irmãos, porque eu poderia ter pregado só até o ponto 3. Mas eu ia dar conta no dia do juízo final. Se eu pregasse até o ponto 3, que a tua fé vai simplesmente mudar tudo na tua vida, todas as coisas lá de fora, eu estaria sendo uma falsa profeta, porque isso não é verdade. Por isso que há tanta gente enfraquecido hoje, tanta gente desviando hoje, porque aprendeu errado. Quinta verdade sobre a fé, muito parecida com esse ponto 4. A quinta verdade sobre a fé é que a fé não nos isenta de tribulações, problemas e adversidades neste mundo. O próprio autor de Hebreus fala sobre isso. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí no Hebreus capítulo 11. E você vai acompanhando aí comigo, tá? Gente, quando eu estava montando essa mensagem, eu passei do ponto 3, eu falei: Deus, mas está incongruente. Parece que eu vou estar caindo em contradição, porque até o ponto 3 eu estou falando dos benefícios da fé. Aí Deus falou assim para mim: mas também diz para o meu povo que tem os efeitos colaterais da fé. E aí me confortou tanto o coração, porque Deus falou assim para mim, o próprio autor de Hebreus chegou nessa conclusão: filha, que prepotência minha, né, gente? Achar que eu estava, descobrindo uma pérola, né? Mas tem os efeitos colaterais. Ela fala: filha, isso é escrito desde a eternidade. O autor de Hebreus também descobriu isso. E o autor de Hebreus também parece que ele vai ser incongruente, parece que ele vai entrar agora em contradição. Porque no versículo 34, o tema da nossa campanha, ele diz assim, ele vai falar de pessoas que foram vitoriosas pela fé, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram justiça, conquistaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio. Repita comigo que isso é importante: escaparam do fio da espada. Irmãos, até o versículo 34 está perfeito.
Mas aí, de repente, o autor começa a mudar a ênfase. E ele começa agora a falar de pessoas que tiveram a mesma fé, mas não tiveram nada disso e não tiveram o mesmo resultado. Aí, no versículo 35, acompanha comigo, ele diz assim: pela fé, uns foram torturados para alcançarem uma melhor ressurreição. 36, outros passaram por escárnios, açoites, até cadeias, prisões. Foram apedrejados. Será que ele está lembrando de Nabote? Foram tentados, cerrados ao meio. Será que ele está falando aqui de Isaías? E aí ele continua o quê? Mortos pelo fio da... Reparem, o versículo 34 ele disse: pela fé escaparam do fio da... Versículo 37, pela fé morreram pelo fio da... Uau! O autor de Hebreus se contradizeu. Pela fé escaparam do fio da espada. 2 versículos depois, pela fé morreram pelo fio da espada. Não, irmãos, isso aqui não é incongruente. Isso aqui é um princípio do reino. O que o autor está dizendo é que a fé pode nos livrar da espada, mas a mesma fé também pode nos levar a ela. O que o autor está dizendo é que pela fé nós podemos viver, mas pela fé nós temos que estar preparados para morrer. Sabe o que acontece? Por que a gente não gosta de ouvir uma palavra como essa? Porque nós somos doutrinados desde pequenininho, principalmente brasileiro. A gente quer ter a fé de Pedro de andar sobre as águas. A gente quer ter a fé de ter as portas abertas. A gente quer ter a fé de ver o corvo. Mas a gente não quer ter a mesma fé de João Batista, de morrer por ele. Eu quero a fé para andar sobre as águas, mas eu não quero ter a fé para morrer por amor a Cristo. A gente quer a fé para ver as portas se abrindo, mas a gente não quer fé para ver as portas se fechando. A gente quer fé para ver milagre de cura acontecer, mas a gente não quer a mesma fé de Paulo para ouvir: a minha graça te basta. A gente quer a fé de Jesus para ser notório, para ser admirado, mas a gente não quer a mesma fé de Jesus para morrer na cruz. Eu estou falando mentira, gente? Irmãos, a fé tem os dois lados. Tem o benefício, mas também tem os seus efeitos colaterais. O justo viverá pela fé, mas o justo também tem que estar disposto a morrer pela fé se for necessário. E a última verdade sobre fé é que a fé é algo que cresce e que precisa ser cultivado. Eu quero terminar essa mensagem agora falando sobre uma curiosidade. Uma curiosidade que está nesse texto, pode soltar para mim. Lucas 17, 5 e 6. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a... E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecer. Gente, agora uma curiosidade eu quero encerrar aqui com vocês. Ao comparar a fé a um grão de mostarda, Jesus estava dizendo que uma pequena fé era suficiente. Sim ou não? Ao comparar a fé como um grão de mostarda, Jesus estava dizendo e declarando que uma pequena fé é necessária. Sim ou não? Não, Jesus não estava dizendo isso. É por isso que eu disse que isso aqui é uma curiosidade. Se Jesus estivesse falando que uma pequena fé é suficiente para a gente viver nessa terra, por que é que Jesus elogiou a fé de alguns e por que Jesus reprovou a fé de alguns? O que eu estou falando? Vamos lá. Mateus 8, 26. Os discípulos estavam no barco. Marca aí na tua Bíblia e você lê em casa. Mateus 8, 26. Os discípulos estavam no barco e eles ficaram com medo. Eles clamaram a Jesus. Jesus aparece e fala assim para eles: homens de pequena fé, reprovação. Aí, Mateus 17, 20, a Bíblia diz que veio um lunático endemoniado e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus chega, aí os discípulos: mestre! Não, Jesus ora primeiro. Não, ele chega, não conseguiu expulsar o demônio. Aí Jesus chega e eles explicam isso para Jesus. Jesus fala assim: eita, povo de pequena fé, vocês não conseguiram nem expulsar o demônio dele?
traga o lunático. Jesus coloca as mãos e os demônios saem. Se Jesus disse que a nossa fé tem que ser pequena, se Jesus disse que uma pequena fé é suficiente para vivermos a vida inteira aqui nessa terra, por que ele reprovou a fé dos discípulos? Por que ele disse, homens de pequena fé, vocês não conseguiram nem expulsar o demônio? Por que é que Jesus, lá em Mateus 8:10, quando o centurião pede que Deus o cure, Jesus, ele vai dizer assim, Jesus fica maravilhado com a fé do centurião e fala, eu nunca vi uma fé tão grande como esta em Israel. Por que para a mulher cananeia, Mateus 15:28, Jesus disse para ela, mulher, grande é a tua fé, vai em paz, a tua fé te salvou. Se Jesus disse que a nossa fé tem que ser do tamanhozinho de um grão de mostarda, por que então ele reprovou alguns e admirou-se de alguns? Gente, reparem no texto, repara comigo no texto, a gente tem que aprender a ler a Bíblia, a gente lê, muitas vezes, da forma que a gente quer entender. Olha o texto. E disse o Senhor, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda. É isso? Tem certeza? Se tivesseis fé de um tamanho, do tamanho, não. Se tivesseis fé como um grão de mostarda. Jesus não está falando se a gente tiver fé do tamanho. Jesus está dizendo, se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda. Jesus está comparando a fé não ao tamanho do grão, mas ao efeito que o grão produz. Porque o grão de mostarda, embora pequeno, quando ele é lançado na terra, plantado, cultivado, adubado, ele cresce tanto que ele se torna a maior hortaliça. Ele chega a 4 metros de altura. Glória a Deus! Resumindo, a nossa fé precisa ser cultivada. A verdadeira fé se traduz em atitudes, em ações, em obras. Não é uma fé intelectualizada, não é um conhecimento teórico do que eu sei de Deus, algo passivo. É isso que ele está dizendo, a tua fé tem que ser como? Porque ele está dizendo, a tua fé tem que ser viva. Você tem que plantar, você tem que cultivar, você tem que orar todos os dias. Senão ela morre e ela fica pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. E aí ela não produz fruto. E aí você não vive pela fé. É todo dia cultivando, é todo dia igual uma planta. E quando a gente usa de maneira correta, cultivando, ela vai crescendo e ela vai dando fruto. Os frutos significam o nosso bom testemunho através da fé. O fruto não é os milagres que eu acumulo na minha vida. Os frutos é o bom testemunho que eu dou e as almas que eu levo comigo para o reino de Deus. Aleluia! A fé é uma experiência real de intimidade com Deus. E eu encerro essa mensagem. Eu espero que esses poucos minutos que nós passamos possa ter aberto o teu entendimento sobre a fé. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai vestir essa camisetinha que você gosta de sair na rua escrito fé. Sabe aquelas camisetas que tá todo mundo usando, que eu também tô doida por uma daquela? Eu tenho certeza que agora você vai exibir com muito mais comprometimento. Tenho certeza que agora quando você comprar um boné, você vai vestir com muito mais comprometimento. Sabendo que a tua fé não é mais uma fé utilitária, interesseira, fé que barganha. A tua fé não é para somente fazer milagres, a tua fé é para cumprir princípios. E o maior princípio está nas Escrituras de Deus. E eu quero que você aplauda o Senhor de todo o teu coração. Gente, deixa eu dizer algo aqui para vocês para encerrar. Sabe que eu fazendo esse esboço, que é algo muito diferente do que eu tenho costume de pregar? Sabe que fazendo esse esboço, o Senhor me fez lembrar de algo que ilustra muito bem isso que eu preguei sobre fé. E quando eu falei que Deus tem propósitos próprios e vontades próprias, é exatamente isso que aconteceu. Eu lembrei do testemunho da cantora Estela. Quem é que sabe do que aconteceu com a Estela? Todo mundo sabe. A Estela, aquela cantora famosa. O ano passado, né? Retrasado? O ano retrasado, o filho dela, o Mateus, ele pegou meningite. E, gente, o mundo inteiro orou por ele.
Não foi a Êxola. O mundo inteiro orou para que ele fosse curado. Igrejas do mundo inteiro fizeram campanhas de oração por ele. E ele foi curado, gente? Sim ou não? Quem disse que não? Mateus está curado. Ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está a tua vitória? Mateus foi curado. Mateus não está com meningite. Mateus está curado. Mas não foi do jeito que nós pedimos. Foi do jeito que ele quis. Quem disse que Deus não curou Mateus? Deus curou da forma que ele quis. Hoje Mateus está muito melhor do que nós. Passou para a eternidade, gente. E sabe que Deus começou a me ensinar no meu coração? Que quando acontece uma coisa dessa, aquilo que eu falei, gente, nós precisamos... Na verdade é a nossa classe mesmo, eu falo. Nós que somos pastores que temos essa responsabilidade. Infelizmente, a gente só ensinou o povo, como eu disse, o benefício da fé. E aí quando aconteceu isso com o filho da Êxola, uma cantora tão famosa, e a igreja inteira clamou, muitos ficaram com interrogação. Será que faltou fé? Será que foi pecado? Porque quando acontece algo trágico e a gente ora e Deus responde, a nossa fé fez um milagre. Quando algo trágico acontece e Deus não nos responde do jeito que a gente quer, faltou fé. É pecado. É mão de Deus trabalhando. Mexe com o ungido de Deus. Está debaixo do meu joelho. E aí, culpa da minha classe de pastores, porque nós só ensinamos o benefício. E nós esquecemos de orientar os propósitos. Deus tem propósitos, Deus tem vontades próprias. E esse caso do filho da Êxola é um grande exemplo disso. Porque a fé que foi unida do mundo inteiro não foi suficiente para curar o Mateus da enfermidade física, gente. Mas ela serviu de, como eu estou falando, o justo viverá pela fé. O que isso significa? Ter bom testemunho da fé. E hoje a Êxola é um bom testemunho para todos os pais que perderam os seus filhos. De que se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Está entendendo como é necessário algumas coisas acontecerem? Muitos olham pelo olhar da religiosidade. Deus tratou com o Êxola, está em pecado. Não! Grande é o galardão da Êxola, porque ela nasceu para cumprir um propósito. Perder um filho e mesmo assim ser uma voz no coração de pais, mães, avós que não conseguem superar a dor. Ela é um testemunho vivo. Ela hoje pode dizer: o justo viverá pela fé. É isso que nós precisamos entender. Isso é princípio de reino. Isso está sendo perdido. A nossa geração está perdendo o entendimento. A única coisa que a gente vê na televisão hoje é pastores barganhando, usando a fé para benefício próprio, usando a fé para comprar travesseiro ungido, vassoura ungida, rosa ungida. É barganha. Fé não pode ser um instrumento de manipulação. Quando você orar com fé e Deus fizer, glória a Deus, glorifica o nome de Deus, testemunha. Mas quando você orar com fé e Deus não cumprir, glória a Deus, levanta as tuas mãos e faça como Paulo: combati o bom combate, encerrei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Aleluia, aleluia. Aplauda o teu Deus. Aplauda o teu Deus.